mas eu sei o que eu já vivi, eu sei de onde eu vim e eu sei o que eu já passei, sabe? Em resumo, muito resumo da minha história para você entender o contexto, porque que eu tô te dizendo que eu tenho conhecimento de causa disso. Eu e meu irmão, né, que louvamos a Jesus desde criança, nós recebemos promessa de Deus de ter um ministério, de viver uma vida no ministério. A gente não tinha nem nascido. E nós não somos gêmeos, tá? Minha mãe recebeu essa promessa da parte de Deus, de que ele tinha um mistério na vida dela. Ou seja, dos que ela fosse gerar. Eu, Zípora e meu irmão. Né? Os dela. Não foi na vida de um do teu, de dois do teu, do três. Não, foi dos teus. Quando eu tinha 4 para 5 anos, mais ou menos, eu e meu irmão, a gente começou a se interessar por cantar. Escutava música, decorava muito rápido. Meu pai percebeu isso, e eu lembro que um namorado de uma prima minha percebeu isso, ele gostava de cantar também. Ele começou a levar a gente para a igreja para cantar com ele uma música ou outra. Começou assim, pequenininho. E aí, vocês vão vendo que, a partir dos conselhos que eu vou dando, vai encaixar muita coisa do que a gente viveu. Meu pai percebeu isso e começou a investir nisso, no sentido, não é investir, tá? Inicialmente é investir incentivando, ajudando, porque a gente era criança. Então canta no culto da casa, canta na Santa Ceia da igreja, canta no culto do vizinho, no ponto de pregação, começa cantando. A gente tinha 5 anos, eu morria de medo, nervosa, pequena, a gente era uma criança, era só... Sabe aquelas crianças que cantam na igreja, no culto? Era a gente. Então todo mundo achava que era só mais uma criança cantando, mais uma duplinha de irmãozinhos cantando. Mas a minha mãe tinha uma promessa da parte de Deus. O tempo passou, 2 anos depois que a gente começou a cantar, quando a gente estava começando a sair ali do nosso bairro, da nossa cidade, a gente foi morar num sítio chamado Galileia. Meu pai tem sítio até hoje lá. Semana passada eu estava lá com ele. E a gente morou nesse sítio durante 10 anos da nossa vida. Esse sítio foi a grande escola do Senhor na nossa vida. Eu cheguei para morar nesse sítio, eu tinha 7 anos de idade. Meu pai, antes, ele tinha condição financeira, trabalhava num bom emprego, a gente morava numa boa casa. Meu pai tinha motorista, enfim, a gente tinha uma vida confortável. Mas devido a algumas desobediências do meu pai, por exemplo, Deus queria que ele ficasse num determinado lugar para evangelizar, para ser missionário naquele lugar, no sentido de ganhar almas para Jesus, porque ele era tipo chefe de campo, de cana-de-açúcar, e Deus tinha uma missão com ele naquele lugar, para que ele evangelizasse ali. Mas aí a minha irmã mais nova nasceu e adoeceu com a questão de usina, álcool. Ela sentia o cheiro na barriga da minha mãe e ficava assim, ó, com a mão na cabeça, assim. Ela tinha dores de cabeça no ventre da minha mãe. Meu pai se preocupou, se antecipou, saiu do lugar antes de Deus dar ordem. Minha irmã estaria protegida pelo Senhor se meu pai tivesse ficado lá. Saímos e voltamos para a cidade grande, né, para a cidade que a gente morava, e isso gerou uma consequência na nossa vida que Deus disse: vocês irão passar por um período de 10 anos na minha mão. E a gente foi para esse sítio e ficou lá. A gente não tinha condições de ter nada, assim, roupa, calçado, gente, brinquedo. O mínimo luxo era muito luxo pra gente. Usei muita roupa que os irmãos me deram. A comida da nossa casa era medida durante 10 anos. E durante esse tempo, o Senhor forjou a nossa alma, forjou o nosso caráter. Entenda. Durante esse tempo, eu lembro que no início, assim que a gente foi morar nesse lugar, a minha mãe, ela ficou muito triste, muito angustiada. E era dolorido pra ela. Por mais que ela... Vocês verem como criança percebe as coisas. Eu tinha 7 anos. Ela dizia: vai ser legal lá, você vai ter o sítio inteiro pra brincar e pra se divertir e pra não sei o que, sabe? E aí, mas eu via ela chorando aqui e acolá. Era uma mudança muito grande. A gente saiu de uma casa grande, confortável, bonita, motorista, carro bom, pra gente morar num lugar, uma casa de taipa. Você sabe o que é taipa? Barro, madeira, não tem água encanada, um lugar muito, muito simples. Deus falou pro meu pai que as pessoas iam passar por ele, iam sorrir dele. Ninguém quer uma promessa dessa, né, gente? Mas ele disse que depois ia abençoar ele, se ele ficasse no lugar certo. O tempo passou e a gente ficou 10 anos naquele lugar. Naquele lugar, no sítio Galileia, o Senhor forjou a nossa alma. Nos ensinou a orar, nos ensinou a consagrar, nos ensinou a amar a palavra. Eu não vou me ater a detalhes. Mas nesse lugar, o Senhor forjou e nos preparou para receber o que a gente vive hoje, aquilo que a gente desfruta hoje. Foram muitas noites de choro, foram muitas noites de aflição. Eu cresci a adolescência inteira lá, tinha muitos sonhos, tinha muitos projetos. Tinha dia que eu já estava cansada. Eu tinha ouvido a promessa de Deus, eu tinha 7 anos de idade, eu já tinha 17, eu já estava assim de saco cheio, sabe? Eu dizia: gente, eu já tenho um saco de promessa. Eu tô falando pra vocês que esperar cansa, sabe? Eu não tô te dizendo que é fácil esperar, porque eu sei o que é esperar, sabe? Então, quando vinha um profeta pra mim, eu já ficava assim.
Sabe, eu já nem queria escutar. Mas o meu conselho, um dos meus conselhos é: aproveite quando um profeta vier repetir aquilo que você já sabe. É o Senhor te lembrando, é o Senhor animando a tua alma. Até que 10 anos depois, as promessas de Deus começaram a se cumprir. Elas não se cumpriram assim. Não foi de uma hora para outra, mas elas começaram. A gente começou a viver um vislumbre dessa promessa. Já faz um tempo que a gente começou a viver essas promessas e eu fico pasma quando eu escuto o Senhor dizer que ainda tem mais para cumprir, que ainda tem mais para fazer, mesmo eu me achando merecedora do que eu já vivo e do que eu já recebo. Claro que tu tá falando que tu é rica, tu estourou, tu não sei o que, não é isso, gente. Olha, a plenitude de quem vive um chamado e de quem tem um propósito vale muito mais do que dinheiro, vale muito mais do que fama. Eu e o Cláudio já éramos felizes, completos e plenos e fazíamos com amor, com zelo e com cuidado a obra de Deus antes da gente ter a estrutura que a gente tem hoje, antes da gente ter equipe como a gente tem hoje. A gente fazia tudo e cuidava de tudo com muito amor, carinho e cuidado. Então não é dinheiro, é a chama, é viver um propósito. E eu sei que você vai viver o propósito, eu sei que você vai viver o que o Senhor sonhou, pensou e planejou para você. Eu vou dar um exemplo para vocês, gente, e ela tá até aqui na live, e eu louvo a Deus por isso. Olha, preste atenção, eu falei para vocês lá atrás que a minha mãe recebeu a promessa de Deus que os 3 filhos dela tinham um chamado. E deixa eu dizer para vocês, eu e o Cláudio vocês já conhecem como ministros de louvor, viajando nesse Brasil, blá, 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 vocês sabem, a maioria de vocês sabem. E tem a Zípora, que é a minha irmã mais nova, que estava aqui acompanhando comigo. Ela tem promessa da parte de Deus também, mas ela sempre ficou mais quieta, primeiro porque a Zípora era muito tímida. Ela é muito tímida. Zípora é a caixa da timidez. Ela ia, já falei isso aqui em lives. Zípora, recebi uma oportunidade para agradecer. Minha mãe fazia a gente agradecer todo ano que passava de ano na escola. 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série, 1º, 2º, 3º ano, quando terminava o ano no ciclo de oração, ela dizia: você vai no culto hoje para agradecer porque você passou de ano. E até Zípora, que era gente, ela ficava nervosa 3 anos antes da oportunidade. Ela chegava, dava uma paz do Senhor, sabe o que é paz do Senhor? Começava a chorar. Ela não conseguia dar a paz do Senhor na igreja. E ela, na cabeça dela, não fazia sentido que ela tinha alguma promessa ministerial sobre a vida dela. Gente, Deus tem seus caminhos, Deus tem seus jeitos, Deus tem suas formas de nos forjar, sabe? Às vezes essa noite escura que a gente está passando é o Senhor nos forjando. Não vou me ater a detalhes e nem vou dar detalhes, mas pandemia foi um dos períodos que mais Deus preparou a Zípora. Quem acompanha a Zípora sabe, Zípora fez centenas. Gente, não tem muita explicação não, sabe? Deus só quer, assim, Deus só faz. Vai se utilizar de uma pessoa, de um sirineu ou outro, já pro cabelo da pessoa, né? Todo frisado. Sim. Zípora começou a fazer live na internet e entregar mensagens poderosíssimas, sabe? Assim que eu comecei vendo uma ou outra live, eu me preocupava, eu dizia: meu Deus, Deus queira que Zípora não esteja indo nesse movimento de lives e se perca nisso. Mas antes desse processo, Zípora teve um tempo, sabe, de ajuste com Deus muito grande. Zípora teve um tempo que ela não conseguia sentir a presença de Deus por uma outra coisa na vida dela que estava desajustada. E foi até numa Umadep que ela foi comigo que Deus, olha, realinhou tudo dentro dela, sabe? E durante esse tempo, durante esse período, ela começou a amar a palavra, ler a palavra, se aprofundar na palavra. E olha, gente, na pandemia Zípora fez centenas de lives. Por quê? Porque Zípora, Deus sabe, Ele sabe preparar a gente. Ela era tímida e na live só tinha ela aqui na câmera, mas tinha 600, 800 pessoas assistindo ela e ela dando uma palavra. E eu comecei a assistir as lives e tipo, gente, essa menina fala bonito, essa menina tem fundamento no que ela tá falando. Usada por Deus, cheia do Espírito Santo. É minha irmã, gente, mas se não fosse eu nem falar aqui, ficava quietinha na minha vida. Até que eu visse alguma coisa, né? Mas, gente, Deus sabe como nos forjar, Deus sabe como nos preparar. E essa semana, já tem alguns dias que isso vem acontecendo, sabe, gente? Mas essa semana eu fiquei tão feliz, assim, até comentei com eles aqui em casa. Essa semana minha mãe veio pra ficar com a Maria, porque eu fui viajar e meu marido foi fazer um trabalho. Meu marido é filmmaker também, né? E aí ele tinha um trabalho o dia todo do sábado. E quando eu viajo, quem fica com a minha filha é meu marido. Sabe tudo da Maria, né? Eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui em casa também, ajuda ele. E aí, no sábado, não tinha quem ficasse com a Maria, porque eu ia trabalhar. Normalmente, quando eu preciso, Zípora vem me dar um help também. Mas olha, Zípora tinha uma agenda de 2 dias para pregar e cantar na Bahia. Ela e meu pai, inclusive.
Não é a primeira vez que ela tem agenda, pelo contrário, ela tem tido sempre agenda para a glória de Deus. Mas, gente, eu fiquei assim pensando, meu Deus, como o Senhor é fiel. Minha mãe ficou aqui com a Maria. E no sábado saiu um para trabalhar, meu marido saiu primeiro. Saiu eu depois para fazer a obra de Deus lá em São Paulo. Saiu Zípora e Painho depois. Saiu Cláudio da casa dele. E eu fiquei pensando, meu Deus, como o Senhor é bom. Como o Senhor é fiel. Cumpriu e tem cumprido a promessa que o Senhor fez para minha mãe, da casa dela, 3 ministros saindo para abençoar a vida, para gerar vida, para trazer pessoas para Jesus. Um para cada lado desse Brasil, fazendo a obra de Deus. Deus tem feito grandes coisas através da vida da Zípora e eu sei que é só o começo. E olha o tempo, gente. Eu canto com Cláudio há cerca de 29 anos. Quem sabe, eu tenho certeza, assim, não precisa nem ela dizer, quem sabe Zípora talvez ficou pensando, gente, mas e eu, né? Tipo assim, cadê essa promessa que não se cumpriu? Não existe essa coisa de porque é tudo da mesma família, vai ser no mesmo tempo. E não foi. Gente, e as pessoas têm levado Zípora e coisa. Não é porque eu vivo. Vocês já viram falando, gente, Zípora prega, Zípora canta, Zípora faz isso. Deus tem feito isso com Zípora por ela. Deus tem soprado o nome dela, tem feito as pessoas quererem ela estar lá cantando, ela estar lá pregando. Sem precisar eu e o Cláudio ficar empurrando nada. A gente nunca fez isso. Porque Deus não depende de mim, Deus não depende do Cláudio para cumprir o que ele disse que faria e para cumprir o que ele disse que aconteceria através da vida da Zípora. Deus tem feito por ele, porque ele quer. Entendeu? Já tem agenda aí nos próximos dias, eu sei que vai ter mais, porque ele que sopra, ele que faz, ele que cumpre. Então, quem sabe você receber uma promessa no mesmo tempo de um irmão seu, ou de alguém que você conhece, o dele já se cumpriu, o seu não, tenha calma. Deus está forjando você, preparando você, é um tempo diferente. É para uma geração diferente, é para um povo diferente, é com um propósito diferente. Então tenha calma, espere o seu tempo, espere o seu processo. E durante esse tempo, não esquece o conselho, ore, viva e prepare-se. Prepare-se no caminho da promessa. Faltam 2 conselhos. O próximo conselho é muito importante. Muito cuidado para não perder o foco e ser traído pelo desejo que a promessa se cumpra rápido. Olha, a gente perde o foco. A gente está com um desejo tão grande de viver esse cumprimento dessa promessa que a gente permite que roubem por um momento a nossa promessa. Você pode dizer, Cláudia, mas nada a ver, e aí, não vai se cumprir mais na minha vida? Vai. Mas você pode viver consequências disso, consequências muito complicadas. Eu vou te dar um exemplo. Talvez você já até lembrou. Sara recebeu uma promessa de ser mãe, mas ela cansou de esperar, ela perdeu o foco. E ela quis ajudar Deus. E ela, sabe? E por um instante, a plenitude daquilo que ela receberia foi um pouco atrapalhada, ela viveu consequências disso depois. Então, muito cuidado com essa sede, com essa vontade que você tem que a promessa se cumpra, para não sair do propósito, para não caminhar por outros caminhos e depois ser difícil de você voltar ou você sofrer consequências dessa pressa. Que você precisa largar isso. O Senhor nos deu esse sinal. Gente, eu já fui professora por um tempo, sou formada em letras, como a maioria de vocês sabem, fui vendedora de loja, e no tempo que o Senhor mandou eu sair do meu trabalho, eu era gerente de uma loja na minha cidade. Ou seja, eu não estava parada. Na maioria das vezes, Deus não vai chamar quem está parado, não, gente. Ele vai chamar quem está ocupado mesmo. Deixa eu até pegar uma coisinha para mostrar para vocês aqui, tá? Mas deixa eu dizer para vocês. Deixa eu dizer que é muito importante essa parte. Tem gente que fica achando assim, eu vou ficar aqui parado porque a minha promessa... Vou dar um exemplo ministerial para a gente fechar e não sair da linha. A minha promessa é ser cantor, ser pregador. Aí não trabalha, sabe? Não vive a vida que Deus deu porque acha que o plano é só o final. O plano é o gravar CD, gravar single, é ser pastor, não sei o quê. Então não vive hoje, não vive o hoje, não vive as oportunidades que o Senhor dá hoje. Gente, eu trabalhava puxado, saía do turno de trabalho, 6 horas da noite, muitas vezes ia atender a agenda, quando não era dia de faculdade, que eu terminei faculdade e trabalho, até que o Senhor nos levou para a Bahia, a gente cantou em várias convenções de pastores, e ali foi um início na nossa vida ministerial, para mais gente querer convidar a gente, e aí a gente não estava conseguindo mais dar conta de trabalhar e de cumprir o ministério. Aí você pode dizer, Cláudia, mas é óbvio que vocês tinham que sair
e viver para o ministério. Gente, eu quero que vocês entendam que quem vive... Por exemplo, vou falar abertamente. O nosso ministério hoje é o nosso sustento, né? É aqui que põe comida na nossa mesa, comida na mesa do meu irmão, na mesa dos meus pais. A gente abençoa os nossos pais até hoje. A gente tem uma equipe que trabalha com a gente. Mas a gente não começou a cantar e cumprir o chamado e fazer aquilo que era para pensando nisso, não. Pensando em se sustentar da obra. Não foi assim. Se você pensa em fazer dinheiro porque vai ser um pastor, que vai ser um cantor, que já começou errado. Sabe? A gente já fazia o que fazia e com muito carinho, com muito apreço, com muito amor e com muito cuidado, sem se sustentar disso, gente. Ganhando 15 reais, 20 para ir ali botar de gasolina, entregava 10 CD para irmão vender na igreja, irmão vendia 2, entregava 8 para nós de volta, sabe? E a gente deixava de ir, não, a gente ia com maior carinho, maior apreço. Então, a gente começou a trabalhar, coisa que a gente desejou a nossa vida toda. Eu tinha um ótimo salário na época, eu estava ensinando, eu fui pedir demissão da loja e disse assim, ó, dona, eu quero sair porque eu vou estagiar e aparecer uma oportunidade para eu continuar. Ah, não, faça o estágio, mas continue trabalhando aqui. Eu deixo você ir 2 tardes por semana trabalhar. Pode deixar parte, eu era uma boa funcionária. E ela aceitou me perder ali 2 dias, 2 tardes na semana. E eu tinha muito medo, gente, de perder meu emprego e arriscar no ministério. O Cláudio também tinha muito medo. Eu tinha um bom salário, ainda tinha... O meu estágio era remunerado. Eu me sustentava, comprava minha roupinha, que por muitos anos usei usada e coisa e tal da vida, sabe? Meu irmão tinha um trabalho na Skin, na escola na época. Na escola. Ele era representante, meu Deus, alguma coisa que sabe que sai enfeitando os mercados. Como é o nome daquilo? Ah, esqueci, Cláudio. Eu sei que ele era isso e ele era muito querido lá na empresa que ele trabalhava. Ele passou, gente... Teve uma seleção na cidade, eu acho que eram 33 homens que foram fazer essa seleção. Gente, só tinha 2 vagas. O Cláudio venceu e ficou com uma das vagas. Arrasou o Cláudio. E foi tão sofrido para ele conseguir esse emprego, assim como o meu, que eu cuidava tanto. Então, passava alguém e dizia assim, não, vocês têm que sair do trabalho e viver para a obra. A gente dizia, hoje estou fora. A gente não queria não, vocês acreditam? Mas um dia Deus usou alguém pra gente. É isso que eu estou dizendo. Continue fazendo ou faça aquilo que aparecer para você fazer, porque se não for para você fazer ou se for para você sair desse que você fala, Deus vai dar o sinal, filho. Deus te arranca de lá para você viver a promessa dele, sabe? Então Deus disse, olha, só anda sobre as águas quem desce do barco. Falou assim pra gente. A gente fez assim, ó, caiu a ficha na hora. Que negócio que eu disse pra vocês do Espírito Santo que já interpreta tudo. O Espírito Santo falou na hora. Quer ver o sobrenatural? Saia do emprego. E pra gente dizer isso pro chefe, que o chefe não queria não, gente. Que a gente falava assim aqui, ia sair, o chefe não aceitava não. Eu vou até abrir os comentários de vocês agora, tá? E aí, a gente resolveu sair do nosso emprego. Eu falei com a minha chefe. No dia que eu saí foi o maior choreiro, porque ninguém queria que eu saísse. Eu tava terminando a faculdade, saí do meu emprego. O chefe do Cláudio não queria demitir ele, de jeito nenhum. Aí Cláudio foi, levou uns DVDs, a gente já tinha DVD gravado. A gente levou pra ele um DVD, uns CDs. E ela apareceu, assim, a esposa do chefe dele foi, tipo, usada por Deus. Ela assistiu o DVD, escutou ele disse assim, olha, não tem como você segurar. Disse pro chefe. Aí no outro dia ele falou isso pro Cláudio. A minha mulher disse que não tem como segurar você não, que Deus tem um negócio muito grande na sua vida. Eu falo, me emociono. Ele disse assim, não tem como segurar você aqui não, o que Deus tem pra fazer na sua vida é muito grande. Então eu vou demitir você. Então a gente saiu do emprego pra arriscar e pra atender as agendas, sabe? Com muito medo. Mas esse medo, ele foi aliviado por uma promessa e por um incentivo da parte de Deus, por um lembrete de que chegou a hora de viver aquilo que Deus havia prometido na nossa vida, que a gente precisava dar esse passo mais importante, sabe? E o ano foi 2012, nós estamos em 2022. O último dia que eu trabalhei foi dia 10 de setembro de 2022, e o Cláudio também, a gente saiu tudo no mesmo mês e começamos a viver para a obra de Deus, plenamente para a obra de Deus. A gente não fazia ideia do que Deus tinha para fazer através da nossa vida, dos lugares que Ele levaria a gente, dos desafios que a gente enfrentaria, dos vales que a gente passaria, porque não é porque você viveu uma promessa, que você está vivendo a promessa, que é molezinha, não, amor. A vida do crente, até
Jesus voltar, sempre vai ter luta, sempre vai ter prova, sabe? Sempre vai ter deserto, mas a gente tem o consolo de que a gente está vivendo um propósito, de que a gente está vivendo um chamado, e de que quem nos chamou se responsabiliza, entendeu? E eu sei que todo vale, todo deserto, e o que quer que seja que a gente venha enfrentar, nós estamos debaixo de uma promessa, nós estamos sob uma promessa, a promessa de um Deus fiel, verdadeiro, que fala, cumpre, e Ele não abandona você, sabe? Ele não te deixa durante essa vivência que você tem daquilo que Deus tem abençoado, daquilo que Deus tem feito através da sua vida. Então, vou lembrar para você, Deus é fiel, Deus cumpre. Pode passar o tempo que for, pode ser difícil como for, mas a promessa está de pé, e o que Ele falou, Ele vai cumprir.